ouvindo bem. Primeiro, é um prazer e uma honra, mais uma vez, estar aqui nos eventos da BCCRI, e é com muita honra que eu sou sócia benemérita da BCCRI, então, para mim, isso é uma honra muito grande. Para quem não me conhece, que eu sei que tem participantes de todo o Brasil, o meu nome é Gleide Ângela, Ângela é sobrenome, eu sou delegada de polícia e, atualmente, eu estou como deputada estadual. Minha vida toda na polícia, 18 anos de polícia, eu trabalhei a vida toda com homicídio. Aliás, quase que toda a minha história de polícia trabalhando com homicídios. E não só com homicídio, mas fazendo também local de crime. Aqui em Pernambuco, a gente, além de investigar os crimes, a gente faz o local, a gente começa a investigar o crime a partir do momento do crime. Então, a gente, aqui, as equipes do DHPP, onde eu tive a honra de passar 10 anos, teve um homicídio, a gente vai para o local e começa a investigar ali do corpo, ali no chão. Então, a partir daquele momento, é onde você começa a descobrir muitas coisas. Porque eu estudo muito, eu gosto muito de estudar, mas quando a gente junta o que a gente aprende nos livros, em toda a literatura, com o que a gente vivencia, que é a prática, eu sempre digo que o local de crime, ele fala muito. É ali onde a gente consegue descobrir aquilo que eu acho muito mais importante em toda a história da polícia, que são as causas do crime. Porque não adianta você só fazer o que eu estava fazendo na polícia, que é a parte da repressão. Quando chegava para mim, já estava a morte. O nosso tema de hoje, mais específico, é o feminicídio, a mente de quem mata, justificando que é por amor. A gente escuta muito os assassinos, a sociedade, porque a sociedade reproduz. A gente vive numa cultura onde infelizmente, quando as pessoas não questionam essa cultura, na verdade, quando a gente não questiona nada, a gente reproduz tudo. Então, precisamos ser seres sempre pensantes e questionadores de tudo, principalmente de uma cultura que nos é imposta. E principalmente quando essa cultura é uma cultura que oprime, quando eu falo do feminicídio, quando eu falo da violência contra a mulher. Eu já fui também gestora do Departamento de Polícia da Mulher aqui em Pernambuco, onde nós temos 11 delegacias e eu comandava as 11 delegacias. Então, eu via a violência de perto. Eu via o sofrimento da mulher de perto e ainda vejo. E aí, a gente precisa compreender, para entender por que eles matam. E eu acho que precisa compreender muito mais, por que elas sofrem calado. Então, a gente tem duas vertentes muito graves para que a gente consiga entender por que eles matam e por que elas apanham e morrem caladas. E aí, quando a gente consegue entender a causa disso tudo, a gente vai conseguir amenizar para, no futuro, resolver tudo isso. Mas se a gente não compreende a causa, a gente vai continuar como a gente está hoje, na consequência. O que é consequência? Prender, prender e prender. Era esse meu trabalho no Departamento de Homicídio. Matou, prender, matou, prender, matou, prender. E foi por esse motivo que, por um certo tempo, eu me afastei um pouco da polícia para entrar na política, porque se não tiver políticas públicas preventivas, a gente não vai salvar a vida dessas mulheres. Então, agora, o meu grande desafio é trabalhar, não é para prender depois que mata, é para que a mulher não morra. E para que a gente compreenda essa grande problemática, porque eles continuam matando e porque no século XXI, gente, eu estou falando de século XXI, eu estou falando de uma tecnologia que eu estou aqui falando para o mundo todo. Eu estou falando de que a gente descobriu uma vacina para uma doença que era 10, 15 anos para descobrir vacina, a gente descobriu em tempo recorde. Eu estou falando de uma evolução da sociedade. Mas só que a sociedade insiste em não evoluir com relação ao direito das mulheres. E se a gente não questionar por que a gente não evolui, por que eles matam, por que elas apanham, porque nós somos 52% da população e nos portamos como minoria, como vulneráveis, quando nós não somos vulneráveis. E que mistério é esse que as mulheres não compreendem, que entram nessa grande buraco e não conseguem sair? E não conseguem. Eu digo a vocês que não conseguem sozinhas. E aí vamos para o nosso tema, que é esse grande... eu acho que é como a sociedade, como eu posso falar, é uma lenda. Pronto, achei a palavra certa. Essa grande lenda de que ele mata porque ama demais.
Quantas vezes eu ouvi dentro das delegacias assassinos de mulher, feminicídio, olhar para mim e dizer, delegada, eu matei porque eu amava demais. Aí você chega no júri, se vocês querem conhecer a realidade do que é a luta das mulheres, vão assistir um júri de feminicídio, cheguem lá e simplesmente se sentem para você ouvir tudo aquilo, o que estão falando daquela vítima. Meu amigo, aquela vítima vira culpada em um julgamento. Aquela vítima é desconstruída, aquela vítima é culpabilizada, aquela vítima é altamente humilhada, morta. Os familiares assistindo e a defesa justificando aquele crime hediondo. E justificando, ele matava porque amava demais e porque ele foi traído. Ele matou porque amava demais e ela simplesmente deixou ele. E aí vem toda uma desconstrução da figura feminina para justificar o machismo. Só que existem várias teorias, vários estudos, porque a gente precisa da ciência para que a gente consiga entender a mente humana. E hoje eu estou falando da mente do assassino de mulher. A agressividade, pronto, tem um estudo que eu acho muito bom, muito importante, são de duas mulheres. Andréa Tassiane Antonassi, ela é professora universitária e coordenadora do curso de Direito da FADISP, de São Paulo, e de Valéria Morini, que era da Mackenzie também. E o que é que elas dizem? Nesse estudo delas, falam exatamente sobre isso que eu estou falando agora, sobre essa mente sobre o estudo também da ciência, porque a gente tem dois fatores que se juntam para que transformar ele nesse grande agressor. Existe o desequilíbrio químico, que também tem uma herança genética e se junta com o ambiente que a gente vive. Então, o ambiente que a gente vive, ele simplesmente faz com que potencialize essa mente assassina. A agressividade, isso é inerente ao ser humano. Só que existe um limite para a agressividade. Existe aquela agressividade que é aquela forma para eu me defender, eu me proteger, para que eu esteja sempre em alerta, como ser humano, para me proteger do mundo, que é o mundo que a gente vive, violento. Só que existe o desequilíbrio dessa agressividade. E esse desequilíbrio torna as pessoas em verdadeiros e perigosos predadores. E isso que está acontecendo. Uma sociedade onde vem uma pressão psicológica e essa agressividade é potencializada. E o resultado disso é o que a gente vê. Pessoas que são altamente agressivas e que se chega a se tornarem assassinas. O perfil do assassino de mulher, do feminicida, existe na ciência a questão dos transtornos de personalidade. Isso aí a gente está aqui nesse grande debate, a gente tem vários psiquiatras, psicanalistas, pessoas dessa área da saúde mental. Eu estou falando daquilo que está escrito na ciência e junto com aquilo que eu vivencio, que é a questão do que a sociedade faz, da cultura transforma e cria verdadeiros assassinos e agressores. Mas isso também tem um somatório dessa questão, desse transtorno, que se chama dos psicopatas. Então, as pessoas, quando falam em psicopatas, as pessoas remetem àqueles grandes, como serial killers, daqueles filmes de cinema. E não é. Existem muitos psicopatas que, na maioria, são aquelas pessoas que a gente considera cidadãos de bem. Aquelas pessoas que vivem dentro da normalidade de uma sociedade, que estão entre nós, que não cometem necessariamente aquele assassinato naquele momento. São pessoas que não são consideradas, como eu chamo na polícia, de homicidas, de aqueles criminosos que a gente está acostumado a prender, que são os pistoleiros, que são os assassinos que matam por motivação de droga. As pessoas acham que os assassinos são esses criminosos. Como muita gente se surpreende quando o cidadão considerado de bem, ele mata a mulher. E a gente escuta isso quando a gente escuta, diz, nossa, fulaninho é uma pessoa tão boa, como é que ele fez isso? Aí vem o pior. Ela deve ter feito alguma coisa. Aí vamos mais uma vez procurar a culpa na vítima para justificar esse agressor, porque esse cidadão de bem jamais seria um assassino se a vítima não desse causa. Veja que coisa cruel para nós mulheres. Mas isso é a nossa cultura hoje, machista, misógina e patriarcal. Mas aí existe os transtornos da personalidade e tem uma pesquisa que diz que 25%
dos feminicidas, dos agressores que matam mulheres, eles são decorrentes dessas psicopatias, 25%, que foram diagnosticados com esses transtornos de personalidade. Uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa, o que é que ela diz que eu acho muito interessante? Ela diz o seguinte, e isso, na vida real, eu posso dizer que isso é verdade, que isso eu vivenciei nos locais de crime. Os psicopatas, eles enganam e representam muito bem. Seus talentos teatrais, o seu poder de convencimento, eles são tão impressionantes que eles usam as pessoas com a única intenção de atingir seus sórdidos objetivos. Isso ela falando. A parte racional, cognitiva dos psicopatas é perfeita e íntegra. Por isso, eles sabem perfeitamente o que estão fazendo. É por isso que eu digo, o assassino de mulher, muita gente diz, ele é um louco, ele não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Existem esses transtornos que a própria ciência, nesse grande estudo sobre o assassino de mulher, o que é que a própria ciência, próprios estudos, eles identificaram que, na maior parte, são 3 transtornos que esses assassinos têm que fazem com que eles matem as mulheres. Transtorno de personalidade paranoide, que é aquela pessoa que é desconfiada, que acredita que há sempre uma conspiração contra ele. Segundo a doutora psiquiatra Kátia Mecker, são pessoas com grande desconfiança e suspeita em relação aos outros. É exatamente isso. Quando você conversa com agressores de mulher ou com assassinos de mulheres, eles sempre vão dizer, ela estava me traindo, ela estava me enganando, ela estava com outro. Essas pessoas, esses grandes assassinos, esses grandes agressores, por quê? Porque uma coisa é você ser machista, viver numa cultura machista, outra coisa é você viver dessa forma e você se tornar um agressor. E quando você se torna um agressor, muitos deles, eles justificam serem agressores. E eles justificam justamente dentro desse transtorno de personalidade, essa paranoica, que é o paranoide. Ele acredita que ela vai trair, ou já traiu. Ele acredita que ela é uma pessoa que, se sair de casa, vai encontrar alguém e deixar ele. É por isso que muitos deles proíbem as mulheres de trabalhar, proíbe as mulheres de sair, proíbe as mulheres de falar com os familiares. Ele isola essa mulher. Por quê? Porque na mente dele, nessa mente paranoica, desse mundo que ele cria dentro dele, é uma grande conspiração do mundo contra ele. Então, independente da mulher que ele esteja, ela não dá nenhum motivo, mas ele acredita que ela vai sempre enganar ele. Ele é aquela pessoa desconfiada que não acredita em ninguém. E ela desconfia de tudo. Então, essas pessoas com esses transtornos, são observadoras, acreditam que podem ser exploradas, maltratadas, enganadas. Eles têm essa percepção delas mesmas. Mesmo sem o menor indício, porque eu digo a vocês, na maioria dos casos, as mulheres nunca deram nenhum indício, mas ele acredita nesses indícios. Mesmo que não tiver, ele acredita que realmente isso vai acontecer. Eles gostam de se vangloriar, por exemplo, de que nas entrelinhas eles veem significados ocultos nos mínimos detalhes. E na maioria das vezes não se confirma. É aquela pessoa que a gente diz que vê cabelo em ovo, que não acontece nada, mas ele acredita que aconteceu. Então, isso é muito perigoso. Quando uma pessoa dessa está numa relação íntima afetiva, uma relação emocional com a mulher, que ele tem esse transtorno, ele vai sempre querer frear aquela mulher, como eu digo, sabotar aquela mulher, isolar aquela mulher e, resumindo, dominar essa mulher, com medo de que ela simplesmente o abandone, o deixe, porque ele acredita em todas essas falsas percepções dele. E isso é muito perigoso. Isso é uma das causas da mente do feminicida. Tem outro transtorno também que foi identificado na ciência, que é o transtorno de personalidade antissocial. Esse talvez seja o transtorno mais comum entre os perfis dos abusadores. O tipo antissocial, que é o agressor, ele vai transgredir por natureza. É aquela pessoa que vai de encontro a todas as regras sociais. Ele não cumpre a medida protetiva, não adianta, ele não cumpre. Ele sabe que vai ser preso, ele sabe que está descumprindo, ele sabe de todas as consequências, mas ele não tem medo de consequências.
ele tem personalidade antissocial. Ele é a pessoa que vai sempre infringir leis, normas e condutas. O traço principal desse antissocial é o desprezo das obrigações sociais e a falta de empatia com os outros. Empatia é aquilo, você se colocar no lugar do outro. Ele não se coloca, ele não sente a dor do outro. É uma pessoa que simplesmente ele maltrata a mulher, ele xinga a mulher, ele humilha a mulher, ele vê que a mulher está morrendo dia a dia. Porque uma mulher que é vítima de uma violência, uma mulher que é vítima de feminicídio, gente, ela não morre no primeiro tiro, não se mata. O feminicídio, eu sempre digo assim, ele não começa com o tiro, ele termina com o tiro. Ele começa com tudo isso que eu estou falando. Ele começa do início da relação abusiva. Ele começa com o grito, com a humilhação, com o isolamento, com a... Simplesmente, ele vai desqualificando aquela mulher. É uma morte que a mulher vai morrendo diariamente, pouco a pouco. É como aquela florzinha que a gente agoa todo dia e você para de aguar e ela vai murchando e vai morrendo. É essa a mente do agressor de mulher e que se torna o feminicida, que mata. Ele vai todo dia matando aquela mulher emocionalmente aos poucos. E aí, esses transtornos que tem nesses criminosos são responsáveis muito por esse tipo de crime. Eles são incapazes, esse transtorno que a gente chama de personalidade antissocial, eles são incapazes de sentir remorso. É aquela pessoa que mata e você, como delegada, chega e pergunta por que você matou? Nunca é por culpa dele. Sempre é por culpa da vítima. É uma pessoa que não sente culpa e remorso pelo que fez. É por isso que, se ele continuar solto, ele vai encontrar outro, vai matar e vai agredir. São pessoas que, se não forem tratadas, eles vão sempre repetir, porque eles não se sentem culpados. Esse transtorno faz com que elas não sintam nenhum tipo de remorso. São manipuladores. E, na maioria das vezes, são extremamente inteligentes. Por que eu digo são inteligentes? Porque ele consegue persuadir a vítima. Você vê muitas mulheres, e não são só mulheres, gente. A gente tem que parar com essa falsa crença de que mulher que sofre violência são só mulheres de classe social baixa, mulheres pobres que não trabalham, de periferia. É não. A gente sabe que isso é a maioria das mulheres que sofrem. Mulheres pobres, mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres com baixa instrução, que é muito mais difícil sair da relação. Mas quantos de nós que estão aqui nos ouvindo agora não têm amigas? Eu, Gleide, tenho amigas policiais que portam a pistola .40 e sofrem violência. Eu tenho amigas que são artistas, que são jornalistas, juízas, produtoras, muitas que sofrem violência. Essa que eu digo é a violência mais democrática. Ela atinge todo tipo de mulher, independente de classe social, independente de crença, independente de qualquer coisa. Porque ela está na estrutura da nossa sociedade. O machismo, a violência é estrutural. É por isso que é tão difícil as mulheres se protegerem desse tipo de agressor. Esse que eu estou falando, especificamente, desse transtorno antissocial, eles são inteligentíssimos. Eles não chegam gritando. Eles chegam... Quem é que vai conquistar gritando? Não. Ele precisa seduzir. Ele precisa fazer parecer ser tudo aquilo que aquela mulher sempre sonhou um dia. Porque quantas mulheres crescem com a dependência emocional de uma cultura que nos ensina que o papel da mulher é só da maternidade, o de casar, o de precisar de um protetor, de alguém que vai cuidar dela. Quantas mulheres não crescem aprendendo isso nessa cultura no século XXI? E aí essas mulheres carentes emocionalmente buscam desse preenchimento, que é um preenchimento emocional, aonde ela coloca na mão dele toda a expectativa de felicidade dela, aonde ela busca nele a validação da felicidade dela, aí ela vai encontrar um sedutor que vai simplesmente amparar em tudo, é aquilo, tudo que ela sonhou. Quantas de nós não escutamos nossas amigas, ou nós mesmos falamos, meu Deus, muito obrigada, eu não achei que eu ia encontrar Deus, o melhor que eu merecia. Ele é tudo o que eu sonhei.
Você não tem noção do risco, do perigo, desse tudo que eu sempre sonhei. A vida não é um sonho. A vida é uma realidade. E quantas mulheres criam fantasias dentro da sua cabeça, sonham aquilo que é irreal, criam mundos na sua cabeça, acreditam nesse mundo e vão em busca desse mundo. Aí encontra esse grande sedutor, que simplesmente vai ser, aparentemente, inicialmente, esse mundo, tudo que ela sonhou. O que ela pensar, ele vai fazer, o que ela sonhou, vai fazer, vai dar, encher de amor, de carinho, de todo aquilo, que é aquela carência que ela tinha lá na infância e que ela traz para a fase adulta, porque ela foi ensinada que ela só vai ser feliz se ela tiver um homem para cuidar dela, um homem para validar, para que ela diga para a sociedade, eu fui escolhida. Porque a mulher que não foi escolhida, infelizmente, é dita como uma mulher encalhada, uma mulher fracassada, uma mulher que ficou para titia. É um peso muito grande que a sociedade machista, essa cultura, joga no colo da mulher. De que para que a mulher seja uma mulher bem-sucedida, não ensina que a mulher tem independência financeira, que tem que ter o equilíbrio emocional e que ela tem capacidade de ser feliz sozinha. O que se ensina ao contrário. Até tem uma música, é impossível ser feliz sozinho. Vem para aí. O que se ensina é que ela só vai ser aceita, validada como mulher se ela casar e tiver filhos. Se ela permanecer casada, independente do tipo de casamento. E aí é onde entram esses grandes agressores antissociais, que são esses que mostram-se inteligentes, talentosos e até encantadores. E inicialmente despertam nessas mulheres total confiança e simpatia. Aí, porém, quando eles são contrariados, ou não obtêm o êxito de convencer alguém, aí tem tendência a responder com agressividade. É justamente quando o início da violência. É por aí. É quando eles, para seduzir, eles conseguem, e quando eles têm, como eles dizem, a mulher na mão, que é o domínio do emocional dessa mulher, e aí, quando a mulher tenta se insurgir, de que forma? Quando ele diz e ela desobedece. Quando ele diz, você não vai fazer, e ela faz. Aí ele perdeu o controle do domínio, da lábia, da inteligência, do convencimento. E sabe o que eles vão? Eles vão para a violência. Isso é um processo que vai crescendo. Quando eles, inicialmente, eles tentam dominar essas mulheres pela lábia, pela conversa bonita, mostrando amor, mostrando ser o suficiente para ela. É aquele que diz, você não precisa das suas amigas, eu sou o suficiente para você. Você não precisa da sua família, eu sou o suficiente para você. E essa mulher que sempre buscou a proteção, porque se ensina para as mulheres que as mulheres são frágeis, são fracas, são incapazes de serem felizes sozinhas. Então, elas acreditam nisso e crescem em busca dessa proteção. Aí encontra esse agressor. E aí ele vai tentar ser o suficiente. Quando ela não aguenta mais, quando ela está sufocada e ela tenta sair de que forma? Em busca de emprego, em busca das amigas, em busca do crescimento profissional ou emocional, aí ele perde o quê? O domínio que a gente chama pela lábia, pela conversa. Aí é onde ele começa a ir pela força. Aí vai aumentando a violência. Aí aquilo que ele não consegue dominar pela palavra, pela ameaça, aí vai pela violência. Aí é o início da violência física, porque o início da violência contra a mulher é a violência psicológica, é a dominação pelo medo, pela força, pela intimidação, ele desconstrói a mulher emocionalmente. Isso é a característica desse transtorno que a gente chama antissocial. E também foi identificado o transtorno, que é o transtorno de personalidade de borderline, ou alguns chamam de limítrofe, que também é uma instabilidade emocional, é um comportamento que age no limite. Quais são os principais sintomas dessa característica que tem esse transtorno? Oscilação de humor ao longo do dia. É aquela hora que o cara, um dia, ele está bem, feliz, no outro dia ele não olha na cara da mulher, e ela se pergunta, o que é que eu fiz? Ela vai sempre procurar um defeito ou culpa nela. Por quê? Porque ele tem picos de altos e baixos.
são transtornos de personalidade, de comportamento que ele tem ao longo do dia, que alguns chamam de comportamento bipolar. Ele tem um grande medo de ser abandonado por todos, quem tem esse transtorno, e tem baixa autoestima. E variações de irritabilidade, crises de raivas, agressividade exagerada, e podendo levar a surtos psicóticos violentos, impulsividade e solidão, que pode provocar depressão. Então, veja como essa mente é perigosa numa relação íntima afetiva com a mulher. Por quê? Porque a mulher ela não vai saber lidar com isso. Ele hoje está de um jeito, amanhã de outro, e muitas mulheres me dizem na delegacia, delegada, eu não sei o que aconteceu para ele mudar. Ele era, até ontem, uma pessoa, e hoje ele mudou. Ele está agressivo, está gritando comigo, está me batendo. O que será que eu fiz para ele mudar? Vejam, o que será que eu fiz? A mulher não consegue entender que processo é esse na mente dele. Ela não entende das doenças mentais. Então, mas ela entende que ele ontem era uma coisa que hoje é outra. E ela está confusa nesse processo porque ele simplesmente destruiu o emocional dela. Ela não sabe mais nem quem é ela, na verdade. Como é que ela vai saber quem é ele se ela não sabe nem quem é ela? Mas ela vai saber de uma coisa. Eu fiz alguma coisa errada para ele estar desse jeito. E aí essa mulher entra num processo de confusão mental muito grande e muitas chegam na delegacia e dizem, delegada, pelo amor de Deus, eu não quero que prenda ele. Eu não quero que prenda o pai dos meus filhos. Eu não quero que prenda o homem que é o amor da minha vida. É o amor da minha vida. Eu só quero que a senhora dê um susto nele. Veja para isso. Eu só quero que a senhora faça medo a ele. Você sabe o que é que ela está querendo? Que Gleide mude ele para que ele ame ela, respeite ela, para que ele seja uma pessoa melhor com ela. Ela acredita que com a polícia ele vai mudar. Quando, na verdade, aí é quando eu digo, a polícia, ninguém tem poder de mudar ninguém. Ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. O grande poder que nós temos é de mudar a nós mesmos. Então, o poder que essa mulher tem é de mudar a vida dela e não a dele. Mas elas não sabem disso, porque elas estão dentro de um processo totalmente de desconstrução emocional. Ela só quer uma coisa, ser feliz com ele. E quando vem a violência, que essa mulher sofre, é espancada, e que se chega na delegacia que alguém denuncia, a única coisa na vida que ela quer é essa. Eu não quero ser culpada pela prisão do pai dos meus filhos, do amor da minha vida. Então, veja que coisa cruel para essa mulher que é vítima. Então, isso é um processo de desconstrução muito cruel. E aí, essas síndromes, que já é dito pela ciência, que nem todos os problemas mentais e emocionais, todos os problemas de violência e de feminicídio, são causados por esses transtornos. Existe um estudo que diz que 25% dos assassinos de mulher foram identificados com esses transtornos. Mas então, o que é que faz com que, fala aqui por Pernambuco, nesses 7 primeiros meses, comparando com o ano passado, aumentou 40% feminicídio. E aqui em Pernambuco, a gente trabalha muito, a rede trabalha muito. E quanto mais trabalha, a gente vê mulheres sendo assassinadas, mulheres apanhando 42 mil boletins de ocorrência de violência contra a mulher. Aí a gente tem que entender por que eles continuam batendo. E por que essas mulheres continuam caladas? Aquela pergunta que eu fiz lá no início, eu vou responder agora. Primeiro, eu falei de toda essa questão dos transtornos mentais, que isso a ciência já estudou, a ciência já identifica. Mas a ciência também diz que isso é potencializado pela nossa sociedade, pela história de vida das pessoas. Aí a gente vê que história de vida é essa que faz com que isso chegue na morte das mulheres. Transforme pessoas que são consideradas pela sociedade como cidadãos de bem em assassinos de mulheres. Eles não roubam, eles não praticam nenhum tipo de crime, não são estelionatários, mas são assassinos de mulheres. E são, aparentemente, pessoas acima de qualquer suspeita. E são pessoas de difícil identificação. Como é que eu, policial, eu vou identificar um agressor de mulher? Eu digo a vocês, eu identifico o homicida, eu identifico o traficante, eu identifico o assaltante de banco, eu identifico o estelionatário. Por quê?
Porque a vítima chega na delegacia, ela narra o crime, a gente investiga, pede mandado de prisão e prende. A gente resolveu. E o assassino de mulher, que começa como o agressor de mulher? Quem é ele? Qual o perfil, a característica dele? Se eu acabei de dizer que a maioria deles é aquela pessoa acima de qualquer suspeita, cidadão de bem, que tem trabalho, é a pessoa que é muito boa para todo mundo, é boa para os amigos, é boa para o pai, é um bom trabalhador, um bom funcionário, é um bom profissional, e é agressor de mulher. E que processo é esse que transforma homens em assassinos de mulheres? A gente tem que pensar na história da nossa sociedade. Qual o papel da mulher e do homem na sociedade? Porque para o homem continuar batendo e matando, tem uma sociedade que valida isso. Para a mulher que continua, somos 52% da sociedade, e continua apanhando, calada, e se permitindo ser assassinada, tem uma sociedade, uma cultura que também valida isso. Então, estamos diante de uma cultura, de uma sociedade que valida o papel do homem de dominar e que valida o papel da mulher de ser dominada. É essa cultura que tem que ser questionada. É essa cultura que precisa urgentemente ser desconstruída, e esse é o nosso grande desafio do século XXI, de homens e mulheres. Porque a nossa luta não é contra homens, isso tem que ficar muito claro, e eu digo isso todos os dias. Eu tenho marido, eu tenho 4 irmãos homens, eu tenho filho mulher e filho homem. Nossa luta não é contra homens. A luta de homens e mulheres é contra esses agressores que matam, é contra essa cultura que se insiste perpetuar no século XXI, aonde ensinam a meninos e meninas os papéis deles na sociedade. Que o papel do homem é o papel de agressividade, é por isso que eles reproduzem, representam e matam. Eles estão reproduzindo o papel que ensinaram que é o deles. É o papel da força, é o papel da dominação, é o papel do ser competente, é o papel de que chorar é coisa de mulherzinha, é fragilidade. Homem tem que ser forte 24 horas, homem não pode chorar, homem não pode falar de sentimento nessa sociedade, porque senão ele vai deixar de ser macho para virar mulherzinha. E para que ele seja aceito e validado pela sociedade, ele tem que desempenhar tudo isso que é ensinado a ele. E ensina onde? Dentro de casa. E aí que essas mentes vão se formando. E se tiver uma psicopatia, aí junta, aí piora, aí realmente vai fazer com que fique muito pior. Mas o que precisamos sempre, cristianos e amigos, é questionar que sociedade nós queremos para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas netas, para os nossos familiares. É essa sociedade onde o sexo feminino representa a força, a dominação, a agressão, a violência, a competência, e onde o sexo feminino é reproduzido pela fraqueza, fragilidade, incompetência, precisa de alguém para cuidar dela, precisa se casar, por quê? Porque o papel da mulher é da maternidade, como se dizia lá no início da criação do mundo. Qual era o papel da mulher desde a pré-história? Qual é o papel da mulher que a gente vê da idade da pedra, da idade média que a gente vem? É o papel da maternidade. É como se a mulher tivesse a obrigação de ter filho, como se filho não fosse uma escolha. Filho tem que ser uma escolha. Casamento tem que ser uma escolha. Não pode ser imposição. Mas hoje é uma imposição. Quantas mulheres hoje casam porque praticamente são obrigadas a casar? Porque ela aprende que se ela não casar, ela é uma pessoa que não foi... Eu não fui escolhida por homem nenhum. Minha irmã foi. Então quer dizer que eu sou uma pessoa rejeitada. Veja que criação é essa que faz com que as mulheres cresçam acreditando nisso. E aí, onde elas se tornam vítimas de feminicídio, porque elas vão entrar numa relação, onde o homem entra na relação com essa crença de que o papel dele, ele tem que ser o provedor, ele tem que ganhar mais. Se a mulher ganha mais, o que é que ensinam a ele? Ela vai querer mandar em você, meu filho. O homem tem que ganhar mais. Aí você chega numa relação, no casamento, chega o homem com toda essa aprendizado do que é ser homem, nessa sociedade machista,
e patriarcal. E ele vai reproduzir esse papel. E a mulher chega aprendendo o quê? De que eu sou a frágil, eu sou a fraca, ele vai me proteger, ele vai cuidar de mim. E aí é onde entra o processo de dominação. E aí uma mulher numa situação, quando ele tem essa característica junto com a patologia, e ele vem com esse teor de agressividade, o que acontece? A mulher não vai saber lidar com isso, porque ela aprendeu que isso é normal. Ela aprendeu que isso não é violência. Gente, eu tenho mais de 400 mil seguidores no meu Instagram, mais de 300 mil no meu Facebook. Vocês têm noção de quantas mensagens eu recebo de mulheres vítimas de violência diariamente? Só que o mais grave é que a mulher narra lá tudo e no final ela pergunta, delegada, eu sofro violência? Vejam bem, gente, as mulheres não se reconhecem nem como vítimas de violência. E sabe por quê? Porque ela aprendeu que isso é normal, que isso é o papel da mulher na sociedade, esse é o papel da mulher no casamento. E que o que o homem reproduz é o papel do homem. E ela viu a vida toda dela, o pai fazer isso com a mãe, o avô com a avó, o tio com a tia, e ela aprende que é isso que é o papel da mulher. E ela se enxerga nesse papel que é mais grave e ela acredita que esse é o papel dela que é muito mais grave. Então, que a gente precisa mudar as crenças dele e dela. Porque depois que ele mata, depois que destrói, porque quando ele mata a mulher, ele matou toda a estrutura de família. Matou ela, matou os filhos, matou a mãe, matou todo mundo. Vocês não têm noção do que é um crime de feminicídio. Você vai para um local de feminicídio e eles matam na frente da mãe, na frente dos filhos. É um crime de ódio. Ninguém mata por amor. Ninguém mata porque ama demais. Ele mata porque odeia demais. E sabe por que ele odeia demais? Porque aquele objeto, ele enxerga a mulher, não é uma relação de amor, é uma relação de posse e propriedade. Eu sou o dono e você é meu objeto. E eles não aceitam, no dia que esse objeto quer ir embora. É como o carro é meu. Se alguém roubar meu carro, eu atiro, eu mato, porque o carro é meu. É uma relação mais ou menos assim. Então, quando essa mulher, que ele não enxerga como um ser de direitos, porque o agressor de mulher, o assassino de mulher, ele não enxerga a mulher como ser de direitos. Ele aprendeu que a mulher não é ser de direito. O ser de direito na cultura machista é só o homem. O homem é o protagonista. A mulher na cultura machista é só coadjuvante. O papel da mulher é só um, coadjuvante. Então, quando essa mulher que é coadjuvante, que o protagonismo é meu, eles pensam assim, quer ir embora? Claro que não vai embora. Ela faz parte da minha história, porque para eles, essas mulheres não têm a história dela. E pior, elas acreditam que não tem a história delas. É por isso que muitas delas vivem para construir a história dele. Quantas mulheres vítimas de violência você pergunta para elas, o que é que você quer da vida? Sabe o que é que ela quer? O que ele quiser. Porque ele desconstruiu essa mulher de uma forma tão perversa que essa mulher não sabe mais quem é ela, porque ela agora é ele. Ela só come o que ele quer, só veste o que ele quer, só fala com o que ele quer, só estuda. Resumindo, ela é uma extensão dele. A cultura machista, a mulher é uma extensão do homem. E aí, quando essa mulher não suporta mais e diz, eu vou embora, aí o que é que esse assassino de mulher diz? Se não for minha, não é de ninguém. Eu sempre disse isso, uma frase tão antiga e tão atual, infelizmente. E aí, ele vai e mata. Eles precisam, primeiro, isso eu digo que todo mundo sabe, nossa sociedade precisa de várias coisas, várias, mas tem aquelas que são mais urgentes. O que é mais urgente? Salvar vidas. Para salvar a vida das mulheres, precisamos de uma rede fortalecida, onde essas mulheres tenham um tratamento psicossocial fortalecido, onde essa mulher possa ter um tratamento psicológico, porque elas estão doentes, para que ela saber voltar, quem é ela, reconstruir tudo que ela perdeu, autoestima, toda a história de vida dela. Então, isso aí tem que ter um tratamento psicossocial. Tem que ter também dependência financeira, óbvio, mas a gente não pode esquecer. Precisamos trabalhar também com os homens. Precisamos alcançar esses homens. Eu ando esse estado todo de Pernambuco. Ontem eu acho que eu estava no Cabo, depois para cá, ando muito. E eu digo de prefeito em prefeito, de prefeita em prefeita, estamos fortalecendo as mulheres
mas precisamos também, trabalhe com os homens, bote sua Secretaria de Direitos Humanos ou sua Secretaria de Defesa Social para fazer o trabalho de desconstrução de tudo que ele aprendeu errado. Porque não adianta a gente trabalhar só com as mulheres se libertarem e eles não crescerem, aí eles vão destruir aquele objeto. Eles precisam aprender que não existe superioridade, hierarquia de sexo. Não existe o maior e o menor, existe sexos iguais, igualdade de direitos. A gente deveria estar aqui nesse grande congresso discutindo o quê? Eu tenho fé em Deus, sabe, Cristiano, que um dia a gente vai chegar ao nível de diversos congressos e a gente falar de direito de pessoas, não falar de direito de homem, direito de mulher. Por quê? Porque pessoas vão ser seres de direito. Mas hoje, mulheres ainda não são vistas como seres de direito. Infelizmente, hoje, ainda precisamos de muita política de proteção para a mulher, de Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher, Secretaria da Mulher, de toda essa estrutura, porque eles continuam matando. Mas se a gente não alcançar eles, se a gente não conseguir desconstruir isso nele, para quê? Até para que eles ensinem aos seus filhos, as próximas gerações, para que cresça lá na frente uma geração saudável, uma geração respeitosa e equilibrada. Então, eu acho que esse nosso grande desafio é alcançar eles. E encerro dizendo, eles matam, acredite, não é porque amam demais. O agressor de mulher, o assassino, não tem capacidade de amar. Porque quem tem capacidade de amar, não mata. Quem tem capacidade de amar, cuida, protege, salva. E quem não tem capacidade de amar, destrói. Quando ele está matando aquela mulher, ele não está só matando a mulher, ele está destruindo a mulher. E eu digo isso pelos locais de homicídio e de feminicídio. O local de homicídio, você vê lá, o assassinato é 1 tiro, 2 tiros, a pessoa quis matar. Feminicídio não só quis matar, quis muito mais, quis destruir. A mulher está morta com 30 tiros, 40 tiros, 100 facadas, queimada, ácido em cima. Ele quer destruir, é crime de destruição, principalmente no rosto, para não chamar a atenção de ninguém, nas partes íntimas. Ele quer destruir aquilo que pode chamar a atenção de outro mundo. É algo muito cruel e é algo que nós precisamos, sim, tratar, cuidar com muita urgência. Então, Cristiano, eu agradeço a você e digo sempre, quem ama não mata, quem ama cuida. Crime de feminicídio não é crime passional. Ninguém mata por amor. Crime de feminicídio é feminicídio e nunca deixará de ser um crime de ódio. Obrigada, Cristiano. Eu que agradeço, delegada Gleide Ângelo, membro benemérita da BCCRIM, ao lado de Maria da Penha Maia Fernandes e ao lado de Regina Célia, presidente, vice-presidente do Instituto Maria da Penha, essas 3 membros beneméritas da nossa entidade, uma representando a sociedade civil, outra que foi a idealizadora da Lei de Violência Doméstica e Gleide representando duplamente, a polícia e também o Poder Legislativo. Então, estamos bem representados, não só no Poder Legislativo, como também na ABCCRIM, com o seu brilhantismo e a sua interdisciplinaridade, porque você não trouxe apenas a questão policial, mas também trouxe também essa visão transdisciplinar da questão. Eu queria pedir para o nosso monitor, Emerson, se foi selecionada alguma pergunta para a deputada, nós temos 5 minutos, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Tem alguma pergunta, Emerson? Você está aí, Emerson? Boa tarde, professor. Estou sim. Selecione aí 3 perguntas aí para a deputada. 3 perguntas, certo. O pessoal agora está parabenizando, pela ótima apresentação da Gleide Ângelo. Foi muito bom mesmo. E tem uma pergunta aqui da Raíssa Cabral. Ela diz, num caso concreto de feminicídio, quando resta constatado que o feminicida está portador de algum desse transtorno de personalidade, como fica a acusação no âmbito da pena? Na prática, existe alguma redução dessa pena uma vez constatado o transtorno do agressor? Veja bem, isso está no Código Penal. Na fase de instrução, no julgamento,
A defesa geralmente alega diversos transtornos. Mas o que é que vai ser verificado? Se ele é inimputável ou não. Quando praticou o crime, se ele tinha consciência do que estava fazendo ou não. Mas, mesmo assim, se ele for considerado inimputável, porque na maioria desses transtornos, gente, a pessoa tem, sim, noção e sabe o que está fazendo. Isso não isenta de pena, isso ficou muito claro. Mas existem causas, existe uma junta médica de psiquiatras que fazem do parecer lá na vara e que, se for provado de que a pessoa não tinha nenhuma noção do que estava fazendo, nem assim deixa de ter pena. A pessoa vai responder porque a gente chama de medida de segurança. A pessoa não vai para um presídio, ele vai para um que a gente chama... É um presídio que vai cuidar da parte psicológica, mas ele fica lá preso, numa medida de segurança, que é num local, aqui a gente tem Itamaracá, que fica no hospital de custódia, pronto, é um presídio de custódia, vai ficar lá, um tratamento psicológico, mas ele não vai para as ruas. Mas, para que a pessoa consiga provar de que não sabia o que estava fazendo, tem que realmente um parecer psicológico, porque não quer dizer você é psicopata, não. Existem N doenças psicológicas, psiquiátricas, que a pessoa sabe sim e tem total consciência do que está fazendo. E a pessoa responde sim pelo crime. Próxima pergunta. Muito obrigado, delegada. Temos mais uma pergunta aqui da Ingrid Marinho. Ela perguntou: Gleide, qual o caso de feminicídio mais lhe impactou ao investigar? Olha, todos são impactantes, porque todos são muito cruéis. Mas quem é aqui de Pernambuco foi o caso de Maria Alice. Foi absurdo. Aliás, todos são absurdos. Mas porque quem matou ela foi um padrasto que criava ela desde os 4 anos de idade. E com 19, cara pai já, né, gente? 19 anos, ele simulou que ia levar ela para uma entrevista de emprego. O primeiro emprego dela, a menina foi linda, feliz, alegre. Ele levou essa moça para um canavial, aqui em Itapsuma. Não vou nem falar as barbaridades que fez, porque eu acho desnecessário a gente estar ouvindo coisa ruim, mas foi muito absurdo. O corpo dela que eu encontrei, aquilo me chocou de uma forma. Primeiro que eu passei 2 dias, no dia de São João, me lembro, e eu disse, eu ia para Carpina, de São João, tudo pronto, eu digo, vou não. Eu não saio, passei 2 dias no Matagal procurando o corpo dessa moça. E aí a gente encontrou um absurdo. E quando a gente conseguiu prender ele, e sabe o que foi que ele disse? Ele disse que desconfiou que ela estava com o primeiro namorado, mas o primeiro homem tinha que ser ele. Machismo, né? Eu sou dono. É a posse. É a estrutura patriarcal, aonde o homem é dono das mulheres da família. É isso. E foi muito cruel, assim, porque foi uma coisa muito absurda. Foi alguém que criou essa menina desde os 4 anos, apesar, gente, todos os crimes de feminicídio. Por quê? Porque quem mata a mulher é aquela pessoa que jurou ser o grande amor da vida dela. Então, quem mata aquela mulher, na verdade, não é um desconhecido, é o grande amor da vida dela, é o pai dos filhos dela. Então, é um crime muito covarde, aonde está toda a confiança da mulher depositada na mão daquela pessoa, e é essa pessoa que destrói toda a vida dessa mulher. Todos são muito covardes. Obrigado, delegada. Temos mais uma pergunta da Lorena. Ela diz que, muitas vezes, as mulheres não permitem que os homens, os filhos, participem das atividades domésticas e que percebam a importância da mulher e o valor de uma família que trabalha em equipe, de maneira unida. Então, qual a responsabilidade da mulher que educa e cria homens machistas? Na verdade, essas mulheres também são vítimas da cultura. Todos nós somos vítimas. Então, essa mulher, se você chegar para ela e disser, eu tenho um casal de filhos, mas muitas delas dizem, olha, quem vai varrer a casa é a sua irmã, a irmã leva o prato do irmão. Mas por que ela diz isso? Porque ela aprendeu vendo na casa da mãe, da avó, da tataravó, da família toda, e ela acredita que esse é o papel da mulher na sociedade. É esse o nosso grande problema. Porque se elas não acreditassem, no século XXI não estava se perpetuando a mesma cultura. Mas está passando de ensinamento de mãe para filha, de mãe para filho, de pai para filho, e muitas mães, elas acreditam mesmo, meu filho não vai lavar um prato. Por quê? Porque ela aprendeu que se ele for lavar um prato, isso vai botar em xeque a masculinidade dele.
porque isso não é coisa de homem. É por isso que a gente precisa dessa grande discussão de desconstrução para alcançar homens e mulheres. A gente precisa de uma geração lá na frente que seja criada numa cultura de igualdade, aonde entra também as escolas, a discussão das escolas. Porque se dentro de casa eu estou aprendendo tudo errado, porque vem ainda me ensinando essa cultura, então a escola, as faculdades, locais de construção mesmo e desconstrução. A gente quer construir uma cultura, uma sociedade livre, saudável, mas a gente precisa desconstruir o que está errado. E como é que a gente vai desconstruir se esses meninos chegam na escola? O primeiro sinal que a gente vê, gente, para concluir, Cristiano, você chega, muitas crianças, meninas na escola, batem nas menininhas, batem nas amiguinhas. Sabe por que eles batem? Porque ele vem em casa, o pai batendo na mão. E o que aquele menino está reproduzindo na escola? Eu sou macho. O que meu pai faz com minha mãe é o que o homem faz com a mulher. Ele não bate nos meninos, ele bate nas meninas. Aquele menino tem noção do que é machismo, do que é covarde? Não. Aí ele está reproduzindo. Então, a gente está numa sociedade de reprodução. Então, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro chegar à informação. As mulheres precisam acreditar que o papel delas não é de submissão. Já começa daí. E os homens precisam acreditar que o papel deles não é de dominação, que eles não são superiores. Então, quando a gente ocupar nossos espaços, mulheres, locais de poder e decisão, locais que a gente vai desconstruir. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje, quem decide tudo são os homens. E se a gente está na cultura machista, como é que essas mulheres vão ter algum tipo de informação que vai levar ela a equilíbrio? Se quem está dominando continua sendo a mesma cultura. As mulheres não querem dominar o mundo, não. A gente quer o espaço, que também é nosso. Espaços são de todos e todas. A gente precisa de uma sociedade equilibrada em representatividade em todos os canais. Aqui, principalmente, eu lhe disse que não é de mulher. Não é? Não, minha filha, isso aqui é para homem, polícia é para homem. Aí você vê a polícia de Pernambuco, 70% de homem, 30% de mulher. Você vê na ciência, você não vê mulher. Na engenharia, você vê pouca mulher. Por quê? Porque, naturalmente, essa cultura continua excluindo mulheres de locais que nós devemos estar. Então, o que eu digo para fechar? Precisamos, sim, ocupar espaços que são legítimos de todos e todas, homens e mulheres. Não existe lugar de homem e não existe lugar de mulher. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada, gente. Muito obrigado, deputada Ângelo, delegada, deputada, e, acima de tudo, uma grande esse nome